aqui o exemplo de Timóteo para nós. Não se acomode, não se relaxe, desperte em você, faça reviver em você, desperte em você, não entre na frieza, não entre na negatividade. Crente avivado anda com outro crente avivado, crente cheio do Espírito Santo anda com outro crente cheio do Espírito Santo, crente que anda no mover de Deus, ele anda com outro crente que anda no mover de Deus. Pare de andar com carnais, pare de andar com pessoas naturais. Comece a vivenciar neste ano de 2025 o que você ainda não vivenciou. Deus tem coisas grandes na tua vida. É coisa boa pregar o Evangelho no poder e não ter do Espírito Santo. É coisa boa quando você canta Deus adora os céus, adora. Desperte o dom de Deus que há em ti. Olha, com muito carinho para quem está ao seu lado. Eu sei que você ama seu irmão, sua irmã em Cristo Jesus. Aperta na mão dele ou na mão dela, com muita gentileza, e diga assim: estás preparado para despertar o dom de Deus que é em você hoje? Diga para o seu irmão: reavives o dom de Deus que há em ti nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando nós vamos analisar esse texto dentro de seu contexto, nós percebemos que dentro da teologia paulina, quem passou pelo seminário sabe do que eu estou falando aqui. Quando você estuda as cartas paulinas, dentro dessas cartas paulinas nós temos as cartas pastorais. 1º e 2º Timóteo e a carta de Paulo a Tito é considerado as cartas pastorais. Cartas estas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, admoestando, orientando e aconselhando seus 2 filhos na fé, a saber, Timóteo e Tito. Timóteo, que era pastor nesse contexto aqui da igreja de Éfeso, e Tito, nessa época, ele era pastor da ilha em Creta. Eram 2 jovens que foram levados até Cristo através do ministério do apóstolo Paulo. Foi Paulo que ganhou Timóteo e Tito. Paulo era considerado o pai espiritual de ambos os jovens. Estes jovens foram discipulados, consolidados e treinados para o sagrado ministério através do ministério do apóstolo Paulo. Nós que fazemos parte da liderança do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre é bom nós estudarmos estas cartas pastorais. Primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Você que é diácono, diaconisa, missionário, missionária, pastor, pastora, presbítero, evangelista, ou você que faz parte de algum departamento da igreja, sempre é bom nós estudarmos estas cartas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, o resumo que nós fazemos dessas cartas pastorais, Paulo admoestou Timóteo a permanecer nos seus deveres. Segundo o apóstolo Paulo, pede para que Timóteo seja fiel à sã doutrina. Terceiro, Paulo pede a Timóteo a não ter medo de pregar o Evangelho. E 4, estar preparado para as perseguições. Então nós temos o resumo das cartas pastorais, onde Paulo orienta os seus 2 filhos na fé, a saber, Timóteo e Tito. É bem verdade que nessa época aqui, Paulo estava insatisfeito da maneira como Timóteo estava levando a sua vida espiritual e ministerial. Repito, o apóstolo Paulo estava desgostoso, estava insatisfeito da maneira como Timóteo estava levando a sua vida espiritual e ministerial. Porque chega momentos nas nossas vidas, na nossa caminhada, que a gente se relaxa.
relaxa espiritualmente. Tem momentos na nossa vida que a gente se acomoda mesmo. Se você se entregar ao acomodismo e ao relaxamento espiritual, você perde o interesse de orar, você perde o interesse de vir para a casa do Senhor. Os cultos já não lhe chamam mais atenção, nenhuma pregação mais presta, nenhum ensinamento mais serve para você. Por quê? Porque você está frio na fé. A frieza espiritual tem assaltado muitos cristãos nesse século 21. Tem pessoas que estão andando no modo, eita Jesus, no modo neutro. Se esqueceu de catar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Crente não pode andar no modo neutro. Ele tem que andar na presença de Deus, numa dimensão sobrenatural da parte do Eterno de Israel. Todo relaxamento espiritual nessa noite, todo acomodismo vai cair por terra nessa noite. Hoje é o encerramento dessa campanha de oração e Deus te trouxe você aqui nessa noite, aleluia, para continuar vivendo a sua fé, reacendendo a chama na sua vida, porque você não pode mais parar. Então nós entendemos que Timóteo estava vivendo agora em um modo de relaxamento espiritual. Agora vocês já imaginaram, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, e o pastor Timóteo não estava bem espiritualmente, não estava bem ministerialmente. Eu quero dizer aqui para nós nessa noite, o que tem de líderes espirituais espalhado no Brasil, o que tem de pastores em frente de igreja, vivendo no relaxamento espiritual, não é brincadeira. Eu quero dizer aqui para a igreja nessa noite, o que eu estou falando aqui não é coisa de outro mundo, está na Escritura Sagrada. Dentro da igreja existem 3 classes de pessoas, ou por que não dizer 4 classes de pessoas. Existem os meninos na fé, existem os naturais, existem os carnais e existem os crentes espirituais. Nem todo mundo que está dentro da igreja é espiritual. Hoje a igreja tem mais carnais e naturais do que pessoas espirituais. Quando a igreja é completa de naturais e carnais, os naturais e os carnais vai tentar abafar os espirituais. Mas quem é espiritual gosta do culto pentecostal, gosta do fogo, gosta de avivamento, gosta de línguas estranhas, gosta de Pentecoste. Ele não se acomoda em ver uma igreja fria, gelada e acomodada. Aleluia. Um crente espiritual, ele não consegue ficar na igreja fria, na igreja gelada. Se eu ficar lá, é para avivar aquela igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero dizer que a Assembleia de Deus, ela é conhecida pelo Pentecoste, pela igreja de fogo, pela igreja de poder. Ela não é conhecida como igreja fria, mas ela é uma igreja avivada e chama o Espírito Santo. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Olha para o teu irmão e diz: seja crente espiritual. Temos que viver no avivamento. Aleluia. Quando um crente, quando a igreja ela é avivada, quando a igreja ela é pentecostal, quando a igreja ela está vivenciando o poder do Espírito Santo sobre ela, você tem prazer de vir para a casa de Deus. Você não vê o dia de chegar quinta-feira, de chegar o domingo, de chegar sexta-feira, terça, segunda, ou qualquer outro dia da semana. Eu não vejo a hora de dar horário para mim para o culto. Por quê? Aí entra o que o salmista Davi diz no Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O fato de convidar Davi para ir para a casa de Deus, ele já se animava, ele já se alegrava. Ele não viu um dia de chegar o culto dele vir engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Estamos vivendo um tempo de cansaço espiritual no meio dos irmãos. O que tem de crente cansado, o que tem de crente exausto. Olha para quê? Jejuar para quê? Ler Bíblia para quê? Está mantendo comunhão com os irmãos para quê? Eu não vejo mudança de nada na minha vida. Talvez a mudança que você precisa não esteja na igreja, esteja em você. Você se esfriou, você estacionou seu ministério, mas Deus vai chacoalhar a terra. Ele vai abalar os céus, ele vai abalar a terra, mas o milagre vai acontecer.
Deus está aqui. Eu sou líder de igreja também. Aleluia. E quero dizer para a igreja: quem dentre nós não quer ver uma igreja espiritual? Quem não quer ver uma igreja avivada? Quem é que não quer ver uma igreja cheia do Espírito Santo e cheia do poder de Deus? Mas nem todos entendem. Tem gente que diz: o natural, ele não entende o espiritual. O carnal é aquele tipo de crente que está dentro da igreja, até fala línguas, até de cima, até pula, sapateia, bota laço, prega, canta, faz a obra, até dirige o departamento da igreja, mas vive no pecado. O carnal é aquele que peca conscientemente, vive uma vida de pecado, mas está dentro da igreja. O natural é aquele que não entende. Para que essa gritaria? Para que pregar gritando? Para que essa suada toda dentro da igreja? Eu não entendo, esses pastores gritam tanto, é tanta gritaria. Eu gostaria de um culto frio, um culto mais assim. Não, eu quero dizer, irmão, se você não gosta, aleluia, não estou expulsando você, não está os pastores aqui. Se você não gosta de fogo, você está no lugar errado. Se você não gosta de Pentecostes, você está no lugar errado. Se você não gosta de culto avivado, você está no lugar errado. Crente tem que gostar de fogo, aleluia, de poder, de Pentecostes. Essa é a mensagem atual nesse século XXI. Papai vai sacudir a terra, papai vai chacoalhar a terra, mas a igreja ela vai subir no Pentecostes. Aleluia. Olha para quem está ao seu lado: és pentecostal? Diga aí para o seu irmão. Diga: está no fogo ou está na unção de sub-zero? Tem crente hoje que está na unção de sub-zero. Quem é da minha época sabe, joguei muito Mortal Kombat, tinha a unção sub-zero. Sub-zero é neve, é gelo, sai fora. Tem que ter fogo, fogo, fogo. Eu vou dizer hoje, isso aqui não é uma crítica para ninguém aqui nessa noite, então talvez essa palavra que eu vou citar agora não caiba dentre nós aqui. Mas vocês já perceberam que a maior parte das mensagens que se pregam hoje nos cultos das igrejas não trazem nenhum resultado mais? Irmãos, eu já estudei teologia e estudo. Eu sei o que é teologia. Eu sei o que é teologia. Mas hoje é tanta teologia, nada contra. Irmãos, hoje é tanta coisa, que aí você fica: mas cadê o poder de Deus? Cadê o Espírito Santo? Cadê a presença de Deus na igreja? Os homens hoje estão tão preocupados em externar conhecimento nos cultos das igrejas, que se esquece que antes de uma pregação nós temos que viver uma vida de oração, de consagração, de jejuns na presença do Eterno. Para ter um resultado de uma pregação, primeiramente eu tenho que fazer minha parte lá atrás, é jejuar, orar, se consagrar, buscar a presença de Deus. Aí o resultado vai ser mais rápido. Aleluia. Tem gente hoje que está pregando só pela prática. Eita Jesus. Uma vez eu escutei da parte de um pastor irresponsável e incompetente, não fosse não, já de muitos: não, irmão, esse negócio de ler Bíblia para pregar, não, irmão. Eu chego lá no púlpito, abro a palavra de Deus, que Deus manda pregar para a igreja, eu prego. Isso é um irresponsável, homem desse. Isso é um criminoso. Você não está aqui, você não está aqui, irmão, para estar escutando qualquer tipo de coisa, não, irmão. Você não está aqui para se alimentar com qualquer tipo de besteira, não. Você está aqui para se alimentar do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho já um certo tempo de caminhada com Jesus. Eu sei, quando eu vejo um pregador pregando, se ele se preparou, eu sei, irmão, eu não sou idiota, não. Eu sei, irmão. Quem é que não sabe? Quando um pregador se prepara na palavra, no jejum, na oração, para entregar uma palavra para a igreja, tem que haver uma preparação. Porque o dono da igreja não somos nós. O dono da igreja é aquele que morreu na cruz para nos salvar e me salvar. Ele é o dono da obra, ele é o dono da igreja. Esses dias atrás estive pregando, o vaso aí está sendo usado no som. Esses
Esses dias atrás fui pregar na igreja, quando eu comecei a alterar um pouco da minha voz, baixa o som. Hoje. O meu temperamento é meio quente, sabe, irmãos? Eu não nego isso para ninguém, eu sou sanguíneo. Sou sanguíneo. Às vezes o pavio é desse tamanho, mas eu estou deixando alugar mais um pouco. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fui pregando no lugar, irmão, baixa o som. Esse cara não pode gritar aqui não. Digo, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Hoje até nisso, irmãos, os irmãos não aguentam mais. O pastor não pode nem alterar um pouco a voz, baixa o outro. Porque você não pode agredir os ouvidos dos irmãos. Meu Jesus, que tem misericórdia. Imagine se eu fosse um Adeldo Costa da vida do João Santos. Meu Jesus amado. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que se encontra a sua vida espiritual? Tem pessoas que estão levando uma vida relaxadamente. Eu já vivenciei isso aqui na minha vida. De subir em cima de púlpito de igreja pregando pela prática, pelo conhecimento que eu adquiri, que eu estudei. Já cheguei a vivenciar isso aqui na minha vida. Mas eu entendi que quando eu estava no púlpito, o Eterno dizia no meu coração: você precisa descer. Você precisa me buscar. Eu vou te pegar, cabra. Queria que não deixou, eu vou te pegar, cabra, na curva. Você não está levando minha obra do jeito que é para levar, não. Está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 48, versículo 10: maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Se você não quer fazer a obra de Deus como é para fazer, saia da frente e entregue para outro fazer. Deus não quer ninguém nos departamentos da igreja fazendo relaxadamente, nem competindo com ninguém, nem querendo se aparecer, nem querendo se mostrar para os outros que tu está fazendo. Se você não quer fazer, não faça, meu santo, não faça, minha santa. Olha o tratamento que eu estou tratando com vocês, irmão. É um tratamento com sabedoria e com ética. Hoje muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas eu vou porque o pastor está cobrando. Eu vou porque meu líder está exigindo. Não, irmão. Faça a obra de Deus com amor, com dedicação. Aleluia, porque Deus ama quem faz com dedicação. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Deus, Ele não gosta. Aleluia. Nós temos que fazer a obra de Deus com amor, com carinho. Eu sou líder do departamento de missões. Faça com amor. Eu sou líder do departamento das irmãs, do ciclo de oração, dos louvores da igreja. Faça com amor. Sou líder do departamento educacional da igreja. Faça com amor. Sou líder do departamento de varões da igreja. Faça com amor a obra de Deus. Sou líder do departamento infantil, infanto-juvenil e jovens na igreja. Faça com amor. Faça com dedicação. Se for chamado para trazer uma palavra na igreja, prepare o melhor sermão que você tiver, como se fosse a última vez que você pregasse. Vai ser chamado para louvar a Deus. Prepare o melhor louvor que você tiver no seu repertório. Deus está falando com o crente aqui nessa noite. Aleluia. Vai fazer a obra de Deus, a obra de evangelização, a obra de missões. Faça com amor e dedicação. Não faça relaxadamente. Quem estiver fazendo obra com relaxamento aqui, Deus vai tirar você de cena, diz o Senhor. Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar. Mas essa obra não vai parar. Essa obra vai continuar. Deus quer ver crente aqui marchando na terra, no poder e autoridade do Espírito Santo da verdade. A palavra que nos trago nessa noite é uma mensagem atualizada. É uma mensagem que nós precisamos ouvir. Saia desse relaxamento. Não fique fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Faça com dedicação. Aleluia. Mas, para nós entendermos o porquê Timóteo estava levando a sua vida relaxadamente, na espiritualidade no seu ministério,
Nós temos que entender que Timóteo estava enfrentando alguns problemas na igreja. E eu vou citar aqui para vocês. O primeiro, Timóteo estava passando um processo de doença. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. O apóstolo Paulo, ele incentivou Timóteo a beber um pouco de vinho por causa das constantes enfermidades que o mesmo sentiu. Ou seja, Timóteo estava sentindo constantemente dores no estômago. Eu fui estudar o porquê Timóteo, que eu gosto de pesquisar. Por que Timóteo estava sentindo fortes dores no estômago? Nesse contexto aqui nós percebemos que a água nesses dias aqui geralmente era água contaminada. Como assim, pastor? Geralmente a água no primeiro século, ela não era uma água tratada ou purificada como nós bebemos água potável dos dias de hoje. Então geralmente as pessoas, elas eram acometidas de doenças no estômago ou no seu intestino. E geralmente aqui Paulo entendia que se ele tomasse um pouquinho de vinho, presta atenção, aliviava as dores que ele estava sentindo. Eu me lembro que um pastor lá na minha terra, no Rio Grande do Norte, foi uma vez pregar dentro desse texto aqui, e ele não sabia que a maior parte daqueles presbíteros, cada presbítero daquele, até o pastor, cheio de garrafas de vinho dentro da geladeira. Os caras viciados, irmão. Eu fui alcoólatra quando era do mundo. Meu Jesus, se eu tomar uma taça de vinho, eu quero tomar logo um barril. A gente tem que evitar certas coisas na nossa vida. Graças a Deus eu sei que eu fui liberto dessa área. Faz 20 anos que eu abandonei o alcoolismo. 20 anos. Nunca tive recaída na minha vida, porque eu entendi o que ele fez por mim na cruz. Tem crente que não, mas eu não aguento, a carne é fraca. Passei ali na boca de fumo, dei fumando uma ponta, não aguentei, cheirei um pó. Que diabo de crente é isso? Qualquer coisa é cair. Os crentes fracos. Igual a cantiga de galera da Angola, se não achar até bom ali. Misericórdia. Paulo em nenhum momento estava incentivando Timóteo a embriaguez, ao consumo de bebida alcoólica. Não. Paulo não estava incentivando esse tipo de coisa. Aí tem crente que pega esse texto, isola do contexto, faz uma aplicação incorreta na sua vida, ou seja, uma exegese do texto. Quem passou pelo seminário sabe do que eu estou falando. Faz uma hermenêutica incorreta do texto, aí aplica: se Timóteo bebia vinho, eu também posso beber também. Isso não existe, irmão. Isso é heresia. Eu estou pregando aqui contra a embriaguez. Timóteo estava passando por um processo de doença. Timóteo também estava passando por perseguições, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7. Timóteo também estava passando problemas com a liderança da igreja. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 diz assim: quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20 diz assim: e dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo fala de um homem chamado Alexandre Latueno. Alguém já ouviu falar do nome desse inseto de luz? Alexandre Latueno ocasionou muitos males para Paulo. Chegou um momento que Paulo pegou e disse: a partir de hoje eu vou excomungar vocês dois da igreja, Himeneu e Alexandre Latueno. Mas tinha outra que era o trio Paragadura: Fileto, Himeneu e Alexandre Latueno. Tem gente aqui que nunca ouviram falar nisso na vida. Eu não gosto da Bíblia. Oh, meu Deus. Fica só na novela. Tem que estudar a Bíblia, não gosta da palavra. Quem gosta da palavra aqui? Esses três homens eram presbíteros. Não, eles não exerciam só o presbitério na igreja de Éfeso.
mas nas cidades circunvizinhas a Éfeso. Esses homens estavam ocasionando problemas na igreja. Esses homens estavam ensinando falsas doutrinas na igreja. Esses 3 homens eram homens que tinham um comportamento que era contrário à palavra de Deus. Eram falsos mestres. Estavam dentro da igreja, trazendo problemas para o pastor Timóteo e sobretudo para o apóstolo Paulo. Esses homens eram homens que tinham um mau caratismo terrível, homens mal intencionados, que estavam levando a igreja a naufragar na fé, ensinando genealogias, ensinando histórias aos quais a palavra de Deus condena, trazendo o judaísmo para dentro da igreja, trazendo ensinamentos diabólicos para dentro da igreja. Agora você já imaginou, você pastor da igreja, está rodeado de pessoas ensinando tudo aquilo que você ensina, ou seja, contrariamente ao que você está ensinando. Esses homens aqui, eles estão sendo transtornos para a obra de Deus. E chegou o momento que Paulo não aguentou mais, vou entregar para Satanás. Vou excomungar de dentro da igreja, vou tirar eles da membresia da igreja, porque esses homens estão trazendo prejuízo para a obra de Deus. Eu quero dizer aqui para a igreja nessa noite: não pense que todos aqueles que exercem o ministério são pessoas bem intencionadas. Está cheio de pessoas mal intencionadas no ministério, está cheio de traidores no ministério, está cheio de fiscais no ministério, fiscalizando o seu ministério, fiscalizando a sua vida, a maneira como você prega, a maneira como você ora, a maneira como você dirige a igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Esses homens, eles eram homens devassos, depravados, que estavam depravando o evangelho de Cristo na terra. Mas Timóteo estava tendo problemas com a liderança. Aí daí você vai perceber que ele agora está relaxado espiritualmente. Estou doente, é verdade. Estou tendo problemas com a liderança da igreja. Eu vou parar, vou estacionar. Não é isso que eu quero para a minha vida. Agora eu já estou interpretando o versículo ali no início da mensagem. Vocês achavam que eu não ia voltar mais para o texto. Estou voltando para o texto. Aliás, eu nem saí do texto. Aleluia. Vou me acomodando por aqui, vou me relaxando por aqui. Eu sou novo demais, eu não tenho muita experiência na obra, vou estacionar meu ministério mesmo. É muita perseguição, é muita afronta, é muito levante contra a minha vida. Eu não estou aguentando mais, é muita fofocaria com o meu nome. Tem pessoas me perseguindo, tem pessoas se levantando contra a minha vida. Eu quero dizer, se Neemias tivesse parado de reconstruir os muros por causa da afronta de Noadias, por causa da afronta de Jessé, isso mesmo, Jessé, melhor dizendo, Sanbalat e Tobias, ele tinha parado a reconstrução. Eu quero dizer, a maior prova de que Deus está no seu ministério e na sua vida é quando as pessoas se levantam contra você, é quando as pessoas começam a te perseguir, é quando as pessoas começam a falar mal de você, não por causa de escândalo, mas é porque tu está fazendo a obra. Isso é a maior prova de que Deus está no ministério, que Deus está na obra. Eu quero dizer que os muros aqui desta igreja estão em meia parede, mas esses homens estão aqui para reconstruir. Quando essa reconstrução acabar, aí o vento vai soprar na terra, e Deus vai fazer, quem está entendendo a palavra, e Deus vai fazer coisas grandes na terra. Quem está entendendo o que Deus está falando? A reconstrução começou, e ela vai ser colocada nos seus devidos lugares. Aleluia, a alvenaria começou, vai vir um telhado, vai vir um contrapiso. Quem está entendendo aqui o mistério? Vai vir um piso, vai vir um reboco, oh glória, aleluia. A reconstrução vai ser feita, a reconstrução vai ser feita, mas ainda vai vir muito levante,
mas ainda vai vir muita perseguição. Mas eu quero dizer, Neemias não pare, Neemias não pare, Elias não pare. Beba dessa água, come desse pão, porque a jornada que eu tenho contigo na terra é grande. Vou tentar parar teu ministério, mas eu sou contigo na terra. Aleluia, Elias, levanta a cabeça. Deus está na casa, a presença está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai parar por causa de cara feia, você não vai parar por causa de afronta. Você, que tipo de crente é você? Levanta essa cabeça. Eu quero ver crente aqui animado nessa noite. Eu quero ver crente, aleluia, levantando esse queixo, aleluia, de cabeça erguida, crendo na vitória, crendo no milagre. Eita Jesus, oh glória. Deus quer levantar mulheres aqui nessa igreja. Deus quer levantar irmãs aqui nessa igreja. Eu vejo um excesso de mulheres aqui nessa igreja. E Deus dizendo, eu quero destacar mulheres de fé aqui dentro dessa casa de oração. Eu vou destacar no meio da Assembleia de Deus MS mulheres que estão aqui, mulheres de coragem, mulheres de ousadia, mulheres de fé, mulheres de oração. Cadê as mulheres de oração aqui dessa igreja? Cadê as mulheres que intercedem? Cadê as mulheres que pagam preço na terra, que gemem na madrugada, que oram na madrugada e que creem no invisível, que creem no impossível? Deus está contando aqui. Deus quer levantar aqui um excesso de mulheres. Mas tem mulheres frias aqui nessa noite, tem mulheres que já estacionou no ministério faz tempo. Aleluia, levanta essa cabeça. Deus não te trouxe aqui nessa noite para te parar, pelo contrário, levanta a cabeça, vai recebendo o que Ele está te entregando nessa noite, vai recebendo o que Ele está te entregando nessa noite. Seja renovada, seja restaurada. Dando glória. Ela matou com flácia. Aramanto com flácia. Remontrou com os de fai. Arapiácio. Camando vacilo. Rabiflá. Síria, ai o céu, ai a súria, canto, dela, síria, terrestre, ramassu, canto, súdio, flá, hélio, céu, ramassu. Você creia se você quiser, mas eu vejo um homem andando aqui nesse corredor, jogando brasa do lado, jogando brasa do outro, jogando brasa do lado, jogando brasa do outro. Aí, maçume a série, caia, sai. Tem um homem aqui andando aqui no meio desse corredor, você não está vendo, mas eu estou vendo. Lume a série, caia, sai. Olha, amada, caia, sai. Ele está dizendo, fala para a minha igreja, que estou eu assinando um documento nessa noite. Estou eu assinando, aleluia, um papel nessa noite. Estou eu assinando um decreto nessa noite para a minha igreja. Ela sai. Uma calabração de naviação. Está vindo um vento sobre essa casa. Está vindo um vento diferente. Está vindo um vento diferente. Eu vejo pessoas vindo de outros lugares se congregar aqui. Eu vejo pessoas vindo de outras congregações. Eu quero congregar no Nova Lima 2. Eu quero congregar no Nova Lima 2. Porque ali tem coisa diferente. Os cultos é diferente. Os pastores é diferente, as mensagens é diferente, os departamentos é diferente. O vento vai soprar, o vento vai soprar. Ele vai soprar esse trabalho aqui em Campo Grande. Ele vai soprar aqui
que essa obra aqui terminamos. A presença de Deus não fica com medo, não. Vamos dar medo na terra. Ele vai soprar, ele vai soprar, ele vai soprar. Ele vai soprar, ele vai soprar, ele vai soprar. Ele vai soprar, ele vai soprar. Ele vai soprar. Vocês já imaginaram, já vou encerrar, se Daniel tivesse parado de orar por causa da afronta? Quantas vezes Daniel orava ao dia? 3 vezes ao dia. Daniel 6, verso 10 diz que era hábito, era comum. Irmãos, eu vou falar aqui, vou dar a fonte. Essa minha Bíblia aqui, isso aqui não é propaganda não. Essa minha Bíblia aqui é uma Bíblia que na sua nota de rodapé, os comentários foi feito por John MacArthur, calvinista. Nós somos arminianos, mas não é isso que eu quero falar aqui. Segundo John MacArthur, no comentário que ele faz de Daniel capítulo 6, ele disse que Daniel no capítulo 6, que leva seu livro, tinha mais de 80 anos de idade. Orava 3 vezes ao dia. Hoje um jovem de 20, de 30 anos não ora uma vez por dia. Imagina Daniel que orava 3 vezes ao dia. E já era um idoso, mais de 80 anos de idade. Sabia disso? Não sabia, né? A primeira vez que vocês estão vendo na televisão, né? Mais de 80 anos de idade. Ele orava 3 vezes ao dia. Mas sabe por quê? Porque na cultura judaica, quando ele saiu de Jerusalém, ele nasceu dentro do contexto judaico. Já desde criança, os pais de Daniel ensinavam a Daniel a orar 3 vezes ao dia. 9 da manhã, meio-dia e 15 horas da tarde. Como é que você sabe dessas coisas? Vendo novela. Eu aprendo essas coisas. Eu gosto de novela ainda. Isso é depois. Estudando a palavra. Mais de 80 anos de idade. Os puxa-saco chegaram lá para o rei Dario. Assina um decreto aí. O Senhor vai fazer o seguinte: no espaço de um mês, todos aqueles que estiverem aqui na Babilônia têm que adorar o Senhor, tem que prestar homenagens ao Senhor. E eles sabiam que Daniel não faz uma coisa dessa, que Daniel não adora imagem de escultura nem homens. Nós vamos pegar uma fraqueza, uma falha. Eu vejo pessoas aqui, eu vejo muita coisa. Eu vejo homens mal intencionados contra essa igreja aqui. Eu vejo pessoas mal intencionadas contra essa igreja, mas não é daqui nem congrega aqui, é de fora. Eu vejo pessoas mal intencionadas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas na hora certa a máscara vai cair. Na hora certa a capa vai cair. Vocês vão saber quem é. Diz o Senhor dos Exércitos. Vá guardando, irmãos, essas palavras aí. Na hora certa vai se cumprir. Sabe o que Daniel fez quando ele soube o documento ter sido assinado? Ele pegou, fechou as portas da casa dele, fechou todas as janelas da casa dele, e dali em diante não morou mais. Ele se acomodou e se relaxou dentro do seu quarto. É assim que está escrito na Bíblia de vocês? Porque até onde eu sei, a Escritura diz que ele continuava com as janelas e as portas abertas na sua casa. Quando os homens chegaram na casa de Daniel, viram Daniel, sabe fazendo o que, irmãos? No Facebook e no Instagram. Irmãos? Vocês gostam, né? Sabe o que Daniel estava fazendo, irmãos? Daniel estava vendo pornografia. Era isso que Daniel estava fazendo? Chegaram, estava Daniel de joelhos falando com o Pai. Deus está dizendo: tu vai vencer a oposição orando. Eu já estou encerrando. Você vai vencer a oposição orando. Deixa as portas abertas, deixa as janelas abertas. Você não deve a ninguém.
Você vai vencer a sua oposição buscando a papai do céu. Quando o texto diz reavives o dom, significa despertar, fazer reviver e manter vivo o fogo. Tem tudo a ver com o tema da campanha que vocês estão trabalhando ali, ó. Reavives quer dizer despertar, fazer reviver. Mas quer dizer que o pastor Timóteo, pastor da igreja, estava morrendo espiritualmente? Meu Deus. Despertar o dom no grego charisma quer dizer dádiva e presente. Deus presenteou Timóteo. Dom consiste na pregação e no ensino. Em outras palavras, Timóteo estava relaxado, acomodado, mas era necessário que ele reavivasse na sua vida o dom da pregação do ensino, que foi colocado por imposição das mãos do presbitério da igreja, sobretudo do apóstolo Paulo. Timóteo já não era mais o mesmo. Timóteo já não era mais o mesmo pastor, a mesma pessoa, e já não era mais aquele homem de outrora, mas ele precisava despertar dentro dele. Você precisa despertar dentro de você. Quem você já foi, você já não é mais a mesma pessoa. A vida ministerial que você tinha tempos atrás, você não é mais a mesma pessoa. Você precisa despertar nessa noite os dons que Deus te entregou, os talentos que Ele te emprestou. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Timóteo estava agora negligenciando o seu ministério. Negligente, acomodado, relaxado. Pastor, você escolheu hoje uma mensagem só para detonar Timóteo? De maneira nenhuma. Eu estou usando aqui o exemplo de Timóteo para nós. Não se acomode, não se relaxe. Desperte em você, faça reviver em você, desperte em você. Não entre na frieza, não entre na negatividade. Crente avivado anda com outro crente avivado. Crente cheio do Espírito Santo anda com outro crente cheio do Espírito Santo. Crente que anda no mover de Deus, ele anda com outro crente que anda no mover de Deus. Pare de andar com carnais, pare de andar com pessoas naturais. Comece a vivenciar neste ano de 2025 o que você ainda não vivenciou. Deus tem coisas grandes na tua vida. É coisa boa pregar o evangelho no poder e não doidado no Espírito Santo. É coisa boa quando você canta Deus abala os céus, abala a terra, abala teu título nos infernos, mas o nome do Senhor é glorificado na terra. Leve uma vida na presença de Deus. Se desperta nessa noite,